No ar, JBC, edição da noite com Paulo Berengues. Muito boa noite, nós estamos chegando com mais um Jornal Brasil Central, edição da noite. E a partir de hoje, finalmente a gente voltando com um programa ao vivo, para que você, telespectador, possa participar e dar a sua opinião sobre os assuntos que a gente discute aqui no programa. E o principal assunto do programa de hoje é este. Revolta. Protestos. Manifestantes que ocupam escolas públicas estaduais não querem a implantação de organizações sociais. O festival não vai levar nada. E para falar sobre esse assunto, está aqui a secretária estadual de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, Raquel Teixeira. Boa noite, secretária. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos acompanham nessa discussão tão importante, né, Paulo? Obrigada pela oportunidade. E a senhora vai ter oportunidade de responder a muitas perguntas que eu farei e perguntas também que virão por parte do telespectador. Daqui a pouco eu dou o nosso telefone do WhatsApp para que você possa fazer a sua pergunta. Mas temos também outros destaques. Em Aparecida de Goiânia, o problema de todos os anos. Faltam vagas no CEMEIS e nem o Ministério Público consegue resolver. Eu cheguei até no Ministério Público para me tentar recorrer uma vaga para ela, mas mesmo assim não consegui, não. Presidente da Comurg anuncia cortes de cargos e demissão de comissionados. Demitir cerca de 100 servidores comissionados. Muito bem, estou esperando desde já para a sua participação, para que você dê a sua opinião sobre esses assuntos que a gente colocou já nessa abertura do programa. A partir de hoje, você pode utilizar o nosso WhatsApp, o telefone 8200-3223, 8200-3223, ou você pode também mandar o seu e-mail entrando no nosso site www.pauloberengues.com.br. Entre na seção Fale Conosco e você conversa com a secretária Raquel Teixeira e dá a sua opinião também sobre essas questões que a gente mostrou na abertura do programa. A falta de vagas no CEMEIS de Aparecida de Goiânia, embora o prefeito Maguito Vilela esteja com uma ampla campanha publicitária dizendo que as vagas estão aí, só que as pessoas não estão conseguindo o acesso a essas vagas. E também a questão da Comurg. Só esses cortes que o presidente anunciou serão suficientes para resolver o problema histórico da Comurg, histórico eu digo no sentido da corrupção, no sentido dos altos salários. Daqui a pouco a gente fala sobre isso e eu quero a sua participação. Mande o seu recado para nós. Secretária Raquel Teixeira, eu já começo falando sobre essa ocupação das escolas estaduais por parte desses manifestantes. Por parte do governo do estado, a decisão de seguir adiante, de seguir à frente com esse projeto de implantação das organizações sociais é irreversível? Claro, isso é uma decisão de governo. A gente vive num sistema presidencialista em que as pessoas eleitas têm decisão sobre atos a serem encaminhados. É claro que uma decisão importante como essa requer ampla divulgação, ampla discussão, amplo debate, e é o que nós estamos fazendo ao longo do ano. Desde que o governador Marconi assumiu, ele avisou que a gente faria a implantação de organizações sociais na educação. Percorremos um longo caminho até formatar um modelo que atende às demandas do mundo moderno, da qualidade da educação pública boa. A senhora está convencida disso? Absolutamente convencida, Paulo. No início a senhora não estava. Não, claro que não. Eu tinha muitas dúvidas. Primeiro, a legislação brasileira de educação
ela é muito específica, ela não tem nada a ver com a legislação de nenhum outro país. Ela fala em gestão democrática, em autonomia de conselho escolar. Isso é muito difícil de você formatar num arcabouço jurídico de terceiro setor, de uma organização social. Em segundo lugar, Paulo, eu tenho uma história de defesa de estudante, de defesa de aluno, de defesa de professor, de defesa da educação. Eu não tinha o direito de errar. A minha responsabilidade dada pelo governador era muito grande. Então, eu trabalhei muito, eu pesquisei muito e estou absolutamente convencida de que chegamos no modelo em que a educação vai melhorar, o aluno terá vantagens, o professor terá vantagem, a escola como um todo vai mudar de patamar. A senhora também precisou de um tempo para se convencer disso. Claro, é o que a senhora está dizendo, precisa de um tempo também para ver a discussão. Exatamente. Esse tempo vai ser suficiente porque a implantação acontece a partir de quando? Olha, nós já fizemos o chamamento, as organizações parceiras que se dispõem a apresentar têm até o dia 5 de fevereiro, a partir daí uma comissão irá escolher uma que vai assumir um lote de 23 escolas na subsecretaria de Anápolis. Então, a partir daí, teremos outros chamamentos para outras regiões. O governador determinou que a gente alcance o número de 200 escolas ao longo de 2016. O WhatsApp, que já vem de telespectadores também, o Kleber Oliveira, dizendo o seguinte, pergunta para a secretária, por que o governo impõe essas organizações sociais sem perguntar à população? Não estamos numa democracia, por que a opinião do povo não soma? A opinião do povo soma muito e estamos numa democracia. Agora, nem todas as medidas, Paulo, não quero fazer crítica a ninguém, mas eu tenho vizinhos que não gostaram da ideia das ciclovias. Não foi consultado antecipadamente se ciclovia era bom ou é ruim. Prefeitos, governadores, presidentes têm o poder discricionário de tomar algumas medidas. O governador está muito convencido da qualidade da educação através das organizações sociais, porque ele viveu isso na saúde. Na saúde a gente tinha gente morrendo em corredor, tinha reclamação, todo dia na primeira capa de jornal. As organizações sociais deram uma nova face, um novo perfil, uma nova gestão, um novo patamar de atendimento, de qualidade. A encomenda que o governador fez para mim foi simples e direta. Professora, eu quero que o filho de pobre tenha uma escola tão boa quanto o filho de rico. Usa as organizações sociais para ajudar a senhora. Foi isso. A encomenda dele foi essa. Eu fui atrás. Como é que acontece no mundo, como é que acontece no Brasil, que arcabouço jurídico vai dar embasamento para isso. Fizemos análises de implicações, o que pode acontecer se isso acontecer, quais são os riscos, o que vai atenuar riscos. Muito cuidadoso o trabalho todo de um ano, Paulo. O senhor falou em tempo aí, né? Quanto tempo o senhor acha que será suficiente para convencer essas pessoas, em especial, que estão ocupando as escolas? Nós temos imagens aqui, inclusive, da presença de uma manifestação que aconteceu a semana passada lá na Secretaria Estadual de Educação, onde estudantes procuraram a senhora inclusive foi atendê-los e a gente registrou, pessoas que estavam lá registraram com o celular essas imagens que demonstram bem a insatisfação desses manifestantes e a senhora diz depois o que fazer para conter, para satisfazer essa insatisfação. Confira. A manifestação dos estudantes aconteceu na Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte. A secretária Raquel Teixeira desceu para conversar com os estudantes. No entanto, era interrompida a todo instante. Eu queria propor que vocês encaminhassem as perguntas. O uso de máscaras pelos estudantes foi questionado pela secretária. Durante o encontro, a imprensa teve seu trabalho impedido pelos manifestantes. Sai fora, velho. Tira esse negócio aqui. Por favor. A
Apesar da oportunidade, os estudantes demonstraram falta de interesse em dialogar. Porque esse diálogo não vai levar a nada. Secretária, como conter esse clima? Como convencer essas pessoas? Eu respeito muito a opinião de cada pessoa, Paulo. Eu acho que essas pessoas estão convencidas de que estão fazendo melhor. O que é melhor para elas pode não ser o que é melhor para mim, para você ou para outra pessoa, mas eu acho que todo mundo, quando age impulsionado por um desejo legítimo. Acho legítimo. Agora, é um grupo relativamente pequeno. É um grupo que vai ver os resultados quando as OS começarem a funcionar. E eu acho que é uma transição que vai passar. Eu não tenho muita dúvida de que é uma questão de tempo para que os resultados apareçam e a própria população deseja essa melhoria. Olha, Paulo, todo mundo sabe que a ferramenta que alavanca as pessoas na vida, na construção da sua felicidade, da sua realização pessoal, profissional, financeira, psicológica, é a educação. Todo pai, toda mãe quer a melhor educação para o seu filho. Todo pai e toda mãe quer que seu filho tenha uma vida melhor do que a dele e sabe que a educação é esse caminho. Eu não tenho dúvida de que a satisfação da população, das famílias, dos pais, dos alunos, dos professores, será nosso grande aliado. Muito bem, a gente foi até uma dessas escolas ocupadas. São quantas na conta? São 24. 23, 24, é porque o Zé Carlos de Almeida não é escola, não é? Ela está parada desde 2014. Fala-se em 25, 24, enfim, são mais de 20 escolas que estão sendo ocupadas nesse momento por manifestantes e a gente conversou, nossa equipe conversou com uma integrante desse grupo de manifestantes que fala as razões pelas quais eles são contrários à implantação das OS. Vamos conferir e a senhora explica depois. 25 escolas estaduais foram ocupadas por estudantes secundaristas que são contra a implantação do modelo de gestão por organizações sociais na educação em Goiás e a ampliação das escolas militares. Ana Beatriz Dias Tavares, de 17 anos, está participando da mobilização e explica por que eles são contra. Primeiro, o professor ele já está esgotado. Eles vão tirar toda a autonomia do professor de dar aula, principalmente na escola militar. Porque o professor ele precisa de uma autonomia e o aluno precisa de uma identidade. Então, isso já é a principal. Outra coisa, educação é responsabilidade do Estado. E ele está passando isso para terceiro, a escola ela tem que ser gerida pelos educadores. Se ele faz uma faculdade, por que tem que passar para o empresário? O empresário ele não sabe o que é uma escola. A jovem avalia o movimento como forte e afirma que as escolas só serão desocupadas quando o governo de Goiás desistir do projeto de implantar as OS na educação. Sobre as OS, sobre a militarização, a gente não tem nenhuma dúvida. A gente só quer que revogue mesmo esse edital e o contrato de militarização das escolas. Até quando, Ana Beatriz, que deve continuar essas ocupações? A gente não tem data definida ainda, é só quando revogar as OS mesmo. Como lidar com isso, secretária? Como é que a senhora vai comandar, por exemplo, está se aproximando o período de início do ano letivo, né? E essas escolas? Vou lidar com todo o respeito que eu sempre tive, Paulo. Eu queria esclarecer alguns equívocos da Ana Beatriz nessa entrevista. Primeiro, ela disse que o professor vai perder autonomia. Não é verdade. Todas as escolas, com OS, sem OS, têm o mesmo currículo, os professores têm a mesma formação. O que tem que ser feito é que aquele currículo tem que ser cumprido ao longo do ano. Como que o professor vai dar aula, que metodologia ele vai usar, é a autonomia que ele tem. Ele não tem autonomia para escolher o currículo, em lugar nenhum do mundo isso existe. Então, não é verdade que o professor perde autonomia. O aluno perde a identidade, eu não consigo entender o que ela quer dizer com isso, até porque nós vamos fortalecer muito os projetos de protagonismo juvenil, de trajetória de vida, de construção de vida do aluno. Pelo contrário, nós vamos fortalecer muito o protagonismo e a identidade dos jovens. Quando ela diz a escola é responsabilidade do Estado, claro que é. O Estado tem os recursos para oferecer educação para a população. Vai oferecer.
de graça, sem cobrança de mensalidades, de taxas, de contribuições. A escola é responsabilidade do Estado e os resultados são de responsabilidade do Estado. Portanto, o Estado está oferecendo educação como é da sua obrigação. Trazer empresário para a escola é um equívoco enorme. Organização social faz parte do terceiro setor, são fundações, institutos, ONGs, que têm um objetivo de trabalho sem fins lucrativos. Então, não há nada mais equivocado do que achar que vai algum empresário para dentro da escola. Quanto à militarização, ela está pedindo revogação dos atos. Olha, quem pede escola militar é a população, Paulo. Todas as escolas militares foram amplamente, veementemente demandadas pela população. Portanto, se a Ana Beatriz não gosta da escola militar, ela tem a opção de não estudar na escola militar. Entre 1.200 escolas, nós temos 25, 28 que são militares. Portanto, é inclusive democrático que um sistema público para uma sociedade diversificada, com perfis diferentes de família e de pais, que as famílias que desejem uma orientação de uma escola militar tenham a liberdade de escolher. É completamente de decisão do estudante estudar ou não numa escola militar. Como é que a senhora justificaria, então, como é que a senhora analisa, pelo menos, esse entendimento por parte dessa jovem e, por extensão, dos companheiros dela de ocupação das escolas, diante dessas explicações que a senhora está dando? Quer dizer, a senhora está mostrando uma realidade que é completamente oposta àquela que ela mostrou. Quer dizer, é o pensamento dela que representa naturalmente o pensamento do grupo. Nesse movimento tem muitos sentimentos envolvidos. Tem um lado racional da questão, que eu estou racionalmente explicando as questões. Tem um lado emocional, que às vezes dificulta a compreensão racional. Há sentimentos muito diversificados. Há diretores, professores inseguros com o que vai acontecer com eles, o que é legítimo. Toda mudança gera insegurança, Paula. A gente vai mudar de casa, vai mudar... de perder Nenhum. Ninguém corre risco de nada. Perder o emprego, de repente, de alguma forma? Não vai acontecer, não há menor risco. Se as pessoas se informarem, lerem o diário oficial, que tem o chamamento das organizações sociais, elas vão perceber que muito do que está sendo dito não procede. Está escrito, assinado, comprometido muito explicitamente. O que acontece com o professor? O professor é concursado, a gente chama de efetivo. Ele vai continuar concursado, efetivo, com todos os direitos adquiridos, até se aposentar, até morrer, porque o concursado tem essa estabilidade até o final da vida, independente de estar em atividade ou não. Então, não há nada que possa acontecer com o professor concursado. Existe o professor que a gente chama hoje de professor temporário. É aquele não efetivo que tem um contrato temporário por, no máximo, 3 anos e que recebe hoje, no máximo, R$ 1.300. É frágil, é muito vulnerável, é muito ruim a situação do temporário. Esse professor tem tudo a ganhar, Paulo, porque com as organizações sociais, após uma seleção, ele será contratado pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Ele vai ter direitos trabalhistas que ele nunca teve, ele vai ter fundo de garantia, 13º, e ele vai começar com um piso de R$ 2.400, ao que corresponde hoje R$ 1.300. Portanto, o não efetivo, o temporário, tem tudo a ganhar. O que as pessoas também alegam é que isso é uma desculpa para não fazer concurso público, o que não é verdade. Concurso público é uma lei federal, o governador precisaria alterar a lei para não oferecer. É uma questão de tempo, em algum momento será oferecido, agora o governador é que decide a época da oferta. Então, não é desculpa para não ter concurso, ninguém perde, na verdade é um jogo de ganha-ganha. Tá bem, deixe-me lembrar mais uma vez, você telespectador, o programa é ao vivo, você pode participar, use o nosso WhatsApp, 8200
3223, 8200-3223. Se você preferir, entre no nosso site, o endereço está aí embaixo, entre na seção Fale Conosco e mande seu recado. E quando você mandar o seu recado pelo WhatsApp, coloque logo no início o seu nome, né, para a gente poder identificar. Eu tenho aqui, por exemplo, uma participação de um telespectador que não colocou o nome dele, e aí fica difícil a gente colocar com mais detalhes a pergunta, tá bem? Mas antes eu quero voltar, para não perder aquele gancho, secretária. Essas escolas ocupadas, estamos em período de matrículas. O que acontecerá em relação a essas escolas ocupadas? O processo de matrícula tem duas etapas. Uma etapa eletrônica, que já foi realizada com sucesso, e uma etapa de confirmação. Por que precisa dessa confirmação pessoal? O aluno coloca 1, 2 ou 3 escolas de preferência e o sistema eletronicamente contempla o aluno de acordo com a disponibilidade. Então, se ele pediu 2 ou 3, ele precisa saber em qual matrícula, em qual escola ele foi efetivamente matriculado. Então, há um período de 11 a 15, estamos vivendo esse período em que o aluno tem que ir à escola com documentos pessoais, histórico escolar, comprovante de residência para efetivar a matrícula. Se ela está ocupada, a matrícula não pode ser efetuada, é realmente um transtorno. No dia 15 nós saberemos como é que está essa situação e aí é claro que a Secretaria tem todo um processo de acompanhamento e acolhimento dos alunos. Os alunos ninguém vai ficar sem aula, mas ele vai ter que ir no dia 18 numa outra escola da sua opção para realizar a matrícula nessa outra escola. Essa situação já está provocando confusões. Ontem mesmo aconteceu um diálogo áspero, né, para não dizer um bate-boca, entre uma mãe de estudante que discutiu com manifestantes numa escola da região noroeste. Ela discute, foram imagens feitas também pelo celular, ela discute com manifestantes que estavam nessa escola. Veja já a que ponto está chegando essa situação. Eu, como mãe, não abro o direito dos meus filhos de estudar. Eu não vou caminhar 2, 3 quilômetros para meu filho estudar. Está de parabéns. Se um momento da história a senhora lutou, eu acho que a senhora tem que continuar lutando. A luta que a senhora fez e continua fazendo é a mesma nossa. Eu quero dizer, vocês podem, a escola é nossa. Mas é nossa com o cadeado? É nossa com o secretário não pode efetivar uma matrícula? Não é nossa. Há um movimento de resistência à privatização da escola. Isso que nós queremos. Mas a resistência que você está tendo é a gente. Nós temos que estar pensando da escola pública, do Estado, do Estado inteiro. Você concorda que somos essa escola fica fechada. Você não vai ter os filhos governador nos atendendo, não vai ficar fechado. Se o problema não é se isso, você nem sabe se aqui vai ser privatizado, não. Fala pra mim de certeza que essa escola vai ser privatizada. Não é. É um palco que vocês estão usando. Todas vão ser. Todas vão ser privatizadas. Tu é aluno? E cadê sua manifestação um dia que nós estamos aqui? Cadê vocês? Cadê as carinhas bonitas? Mas agora eu tô aqui pra defender minha escola. Eu tô tendo meu direito de me defender. Defender você sem estudar, defender você todo comediante, o professor da rua de tudo. Não, acorda, jovem. Porque ele está defendendo a educação pública. Ela pode ser privatizada, a senhora está entendendo? Ela vai deixar de ser pública. A qualidade vai acabar. A senhora quer uma escola aberta. Você sabe se essa escola vai ser assim? Se você me dá certeza que essa escola vai ser privatizada, eu apoio vocês. Caso contrário, eu sou direito de aluno e pai. Tá aí, né? Volto à pergunta, secretária, como resolver esse impasse? Porque existe de um lado a ocupação, existe de outro lado a insatisfação, e existe de outro lado, como a senhora própria disse também, a desinformação em relação ao que vem a ser uma organização social e ao que vem a ser uma relação compartilhada com o poder E nessa público. cena, Paulo, está claro que além da questão, nem é o caso dessa mãe, essa é uma mãe ilustre que está lutando pelo direito de matricular o filho. Eu fiquei surpresa agora. Está havendo uma doutrinação da outra parte. Os professores que estão ali, que não são professores daquela escola, que são professores de universidade, estão querendo convencer de que vai haver privatização. Não é privatização. Mas que interesse tem esses professores de universidade, a senhora disse?
de outras escolas, quer dizer? Existe o quê? Um componente político, ideológico? O que, afinal, na opinião da senhora? Olha, acho que há uma mistura de muitas coisas. As ocupações têm perfis heterogêneos. Cada escola, inclusive, tem um perfil de ocupação diferente. Há um componente político, partidário, ideológico forte pesando nessas manifestações, o que é uma pena. Como superar isso, então? Como resolver isso? Esse é um dos caminhos. Quando a mãe briga pelo direito de matricular o filho, provavelmente essa mãe vai no Ministério Público, vai cobrar do Ministério Público alguma ação. A Secretaria está aguardando o dia 15. Nós temos até o dia 15 para a confirmação das matrículas. Ela está acontecendo, a confirmação está acontecendo normalmente em 1.136 escolas, que nós temos 1.160 escolas. Portanto, a gente tem um número pequeno de escolas. A matrícula está correndo normal em 1.100 e quase 40 escolas. É claro que se tivesse problema em uma, me preocuparia. É claro que o problema dessas me preocupa. Nós fizemos um encaminhamento ao juiz, pedindo reintegração de posse, estamos aguardando o resultado. O Ministério Público, em algum momento, talvez tenha que se manifestar. Agora, a Secretaria aguarda o dia 15 para ter um esquema alternativo de atendimento aos alunos. Tá bem. Vamos fazer o seguinte, hoje, terça-feira, também temos o horário político, né, que vem logo em seguida, mas a gente volta logo depois para registrar as perguntas dos telespectadores e ouvir a resposta também da secretária Raquel Teixeira, tá bem? Ligue para nós, o nosso WhatsApp, 8200-3223. Vai mandando as suas perguntas durante o intervalo aí político, embora você deva também prestar atenção no que os políticos dizem, mas em seguida a gente volta. E volta com esses destaques. Em Aparecida de Goiânia, o problema de todos os anos. Faltam vagas no CEMEIS e nem o Ministério Público consegue resolver. Eu cheguei até no Ministério Público para me tentar recorrer uma vaga para ela, mas mesmo assim não consegui, não. Presidente da Comurg anuncia cortes de cargos e demissão de comissionados. Demitir cerca de 100 servidores comissionados. E o programa de hoje, ao vivo, a partir de hoje a gente volta ao vivo, recebendo a secretária estadual de Educação, Cultura e Esporte, Raquel Teixeira. Que pena, né? O tempo hoje está um pouco mais curto, mas vamos tentar correr, secretária. Tentar não, vamos correr. Vamos correr. Para poder atender ao máximo, né, o número de telespectadores que estão participando do programa através do nosso WhatsApp, 8200-3223. Antes de voltar a conversar com a senhora, a gente confere algumas notícias do dia, começando por essa, de um incêndio no prédio da Igreja Universal do Reino de Deus, ali na Avenida Goiás, aqui no centro de Goiânia, que começou na tarde dessa terça-feira, e segundo o Corpo de Bombeiros, esse incêndio teria tido início num dos estúdios das rádios que a Igreja Universal tem dentro daquele prédio. O fogo, né, sendo controlado pelo Corpo de Bombeiros. Não há informação de feridos. Outra notícia do dia é sobre a Comurg, que anunciou hoje alterações que devem gerar uma economia mensal de R$500 mil para os cofres da Prefeitura. Mudanças que envolvem demissão de servidores, corte de salários e redução do número de diretorias. Confira. Com a reestruturação feita pela Prefeitura de Goiânia, a Comurg deixa de funcionar com 6 diretorias e implanta uma política de redução de gastos e melhorias nos serviços prestados à população. Nós estamos monitorando o gasto com combustível, monitorando as horas extras, monitorando os salários. Vai haver uma redução de R$500 no salário de todos os servidores comissionados que retirados. Vamos demitir cerca de 100 servidores comissionados. A nova estrutura passa a ser coordenada por 3 diretorias. A Diretoria de Planejamento, assumida por Regler Luiz Leão, a Diretoria Administrativa Financeira, por Rodrigo Forte, e a Diretoria de Planejamento,
coordenada por Ailson Alves da Costa. Segundo o presidente da empresa, ainda vão acontecer cortes lineares em todas as gerências e a demissão de mais comissionados. A estimativa é de uma economia de R$500 mil por mês, dinheiro que vai ser usado para manter a cidade mais limpa. O dinheiro que vai ser economizado vai ser empregado aqui para a compra de novos equipamentos, locação de equipamentos. Então, com isso, com mais equipamentos, nós teremos mais condições de atender a população. Olha, eu telefonei para o vereador Elias Vaz, que foi o vereador que denunciou a questão dos supersalários, um dos que denunciaram, né, a questão dos supersalários lá dentro da Comurg. E perguntei a ele que avaliação o senhor faz. Ele falou, olha, eu não tenho ainda exatamente o conhecimento da inteireza dessa modificação, dessa alteração que vai ser feita dentro da Comurg, mas pelo que eu já vi, dá para perceber o seguinte, vai ficar no ar uma pergunta. E os supersalários, presidente Edilberto Dias, né? O que será feito desses supersalários que fizeram da Comurg manchete durante tantos meses na imprensa aqui em Goiás e até nacional? Esses supersalários serão cortados e esses que terão comissionados que foram demitidos agora, esses 100 comissionados que foram demitidos agora, vão ficar com a culpa nas costas, vão levar na testa o carimbo de culpados por essa situação da Comurg, que não é de agora, é de outras gestões, e inclusive desta também, quer dizer, no mínimo dos 3 últimos prefeitos e talvez até de mais. O que será feito então? Esses servidores que agora foram demitidos vão ficar com a culpa, quer dizer, quem conhece esse servidor que foi demitido vai olhar para ele e vai dizer, então você era um dos culpados pelo problema na Comurg? Claro que não. Claro que não. A Comurg tem muitos outros problemas que vêm, como eu disse, de outras gestões, que vêm daquela questão de cabide de empregos, que envolveu, inclusive, a ex-deputada federal Neide Aparecida, Paulo César Fornazier, na época de Pedro Wilson, quer dizer, tantos e tantos desmandos que aconteceram na Comurg. Falta o presidente dizer o que vai ser feito em relação a essas irregularidades que permanecem. E por que só agora o prefeito Paulo Garcia resolveu tomar essa decisão, sendo que há muito tempo atrás, para ser redundante, ele já disse que faria modificações na Comurg e não fez. Por que só no último ano do governo dele? E indignação também de telespectadores, um telespectador que mandou o WhatsApp perguntando sobre, o Lorival Mendonça, perguntando sobre o lixo e falando sobre a incompetência da Comurg, não da Comurg exatamente, mas de quem dirige a Comurg, em limpar a cidade, enquanto recebe altos salários. Diz que lá na Vila Rosa, o local é um monte de lixo só. E ele repete, incompetentes. Né? E o principal responsável, na opinião dele, pela propagação do mosquito da dengue é a Comurg, que nunca conseguiu fazer uma coleta de lixo e varrição da cidade como deve ser feito. Indignação do telespectador Lorival Mendonça. Vamos até Aparecida de Goiânia, onde um problema recorrente, mais uma vez, ganha as manchetes. Todo ano é a mesma história. A gente volta a falar já de educação, secretária. Hora de matrícula é hora de propaganda da Prefeitura de Goiânia dizendo que está tudo maravilhoso, que está tudo bem, faça a sua matrícula. Só que na hora de procurar a vaga para o seu filho, a mãe ou o pai passam por esse problema que você vai ver dessa jovem Anair Machado, que tem inclusive um CMEI pertinho da casa dela, mas que está fechado. Veja. Para entrar no site da Prefeitura de Aparecida de Goiânia e tentar matricular a filha de 4 anos em um centro municipal de educação infantil, a Anair Machado vai até a casa da irmã, onde está o computador. No último dia 5, data de abertura das matrículas, a repositora começou a tentar ainda na madrugada. Fiquei o meu sobrinho me ajudando aqui no computador, eu tentando matricular no celular, no telefone ao mesmo tempo, no 0800, também não dava certo de jeito nenhum, como também no site. Eu não consegui. No outro dia eu vim para matricular, mas só achei cadastro de reserva. Desde o ano passado, Anair aguarda pela vaga. No ano passado também foi a mesma coisa, eu matriculei, ela ficou no cadastro de reserva. Eu cheguei até no Ministério Público para mim tentar recorrer uma vaga para ela, mas mesmo assim não consegui, não. A tristeza da mãe aumenta ao ver essa unidade no setor Marista Sul, bem próximo à sua casa, pronta, mas sem funcionar.
Por aqui, só o mato crescendo. A prefeitura disse que esse ano ela ia funcionar, não entrou nem no cadastro de reserva, ela não entrou no site, não apareceu o nome dela no site, está fechada aqui há uns 6 meses, eu não sei por quê. Então vamos tentar saber por quê, né? Nossa produção entrou em contato com a assessoria, com a Secretaria de Educação de Aparecida de Goiânia, que disse o seguinte: até o final do primeiro semestre vai ser colocado em funcionamento, serão colocados em funcionamento mais 9 unidades, incluindo esta do setor Marista Sul. Essas unidades estão em fase final de conclusão de obras e assim que finalizadas serão iniciados os processos de compra de mobiliário e formação de equipe profissional. Interessante o seguinte, essa equipe profissional, dentre a equipe, professores virão do cadastro de reserva do concurso público que foi realizado em 2013 e que teve validade prorrogada por mais 2 anos. Então, assim como tem a matrícula que fica no cadastro de reserva, também os professores estão no cadastro de reserva. Parece que a educação em Aparecida está sendo tratada dessa maneira pelo prefeito Maguito Vilela. Infelizmente, porque as pessoas acreditam na propaganda, prefeito Maguito Vilela, só que na hora da realidade a história é outra. O senhor fica devendo. E, aliás, não custa lembrar que o senhor está no cargo já há 7 anos e essa demanda ainda não foi resolvida e, pelo contrário, está muito longe, pelo que parece, de ser resolvida, porque as reclamações são frequentes em toda a imprensa aqui em Goiás. Aparecida de Goiânia sempre ocupando as manchetes negativamente nessa área da saúde, da educação, aliás, da educação e da saúde também. A gente vai falar sobre saúde também nos próximos programas. Voltando a conversar com a secretária, a Raquel Teixeira, vamos fazer um ping-pong? Para esclarecer dúvidas de telespectadores. E você que vai passar a sua mensagem pelo WhatsApp, eu peço sempre que se identifique logo no início, colocando seu nome, para que a gente possa identificar o telespectador com mais rapidez. E que você coloque também a sua pergunta de uma forma bem resumida para dar tempo de a gente lê-la. Vamos lá. Boa noite. Meu medo, diz a Denise da cidade de Jataí, meu medo é que sejam contratados novos profissionais sem afeto com os alunos e que trabalhem apenas pelo dinheiro. Olha, com a entrada das OS. Qualquer processo de contratação vai ser um risco. Eu acredito nos professores que virão. Enfim, eu aposto em professor sempre. Também uma outra pergunta que vem do Breno, dizendo o seguinte: tenho a dizer sobre as ocupações que, embora tenha tido contato com as organizações sociais na área de saúde, creio que será benéfica para todos, basta olhar o CRER, que é referência em eficácia e bom atendimento com competência. Falou, Breno, é isso. É isso. É isso? É isso. A escola vai ter esse tipo de salto de qualidade que os hospitais tiveram. Olha, a gente até tem aqui um povo fala, quando a gente ouve as pessoas nas ruas, mas infelizmente não vai dar tempo de colocar, mas a última fala de uma dessas pessoas ouvidas falava exatamente sobre isso, que ela acha que a entrada das organizações sociais, se acontecer na educação como aconteceu na saúde, vai ser bem-vinda. E aí a gente pegou esse gancho dessa pessoa que falou na rua e pedimos à nossa produção, à nossa equipe, que fosse checar como funciona, por exemplo, uma organização social na área de saúde, para saber, será que vai ser a mesma coisa na educação? Vamos comparar a mudança que houve, por exemplo, no HGG, o Hospital Geral de Goiânia, o Hospital Alberto Rassi, que está sendo administrado por uma OS há 4 anos. Vamos lá para ver o que era antes e o que é agora. E mais do que isso, ouvir quem é diretamente atendido pela organização social, no caso, que é o paciente. Veja o que eles dizem. Este é o Hospital Alberto Rassi há 4 anos. Problemas hidráulicos e estruturais, equipamentos e móveis sucateados, muito lixo e sujeira. Pacientes que buscavam atendimento ambulatorial aguardavam do lado de fora, debaixo do sol forte ou da chuva, e não tinha assento para todos. Com a gestão por organização social, um ambulatório foi construído. A doméstica Raquel Silva, que é paciente do hospital há muitos anos, lembra da dificuldade do passado. A gente chegava aqui de madrugada, aí tinha que ficar na fila rodeando aí tudinho debaixo de chuva e sol. Agora não, mudou muito. Nem tem comparação. Outra mudança foi o Centro de Terapia Intensiva, que antes funcionava com apenas 10 leitos. Esse número foi expandido para 40, de acordo com o diretor técnico do hospital, Rafael Nakamura. De 10
foi colocada à disposição 40 leitos, e não só do ponto de vista numérico houve esse ganho, o maior ganho mesmo foi qualitativo. Nós temos um centro de terapia intensiva muito positivo, muito competente e que tem resultados já em comparação, através de um software que compara a qualidade daqui com outros lugares do Brasil e do mundo, que não deixa nada a desejar. O diretor técnico também destacou como uma das principais mudanças desses quase 4 anos de administração por OS a quantidade de cirurgias que são realizadas no Hospital Alberto Rassi. Houve um trabalho com as equipes e todas elas abarcaram de uma forma muito positiva de fazermos cirurgias pelos sábados. De segunda a sexta normal, como de rotina, e aos sábados o centro cirúrgico tem realizado especialidades a cada sábado, cirurgias eletivas. Para os pacientes, o diferencial está mesmo no tratamento humanizado que hoje é oferecido na unidade. É hotel 5 estrelas, né? Porque a comida é maravilhosa, a gente é bem tratado, tudo muito limpinho. Sou bem tratado, nem tanto com os funcionários, os pacientes também aqui não tem nada de reclamar. Eu sou bem atendido pelos funcionários, pelos médicos, trata a gente muito bem. Secretária Raquel Teixeira, vou fazer uma pergunta para a senhora para a gente conferir daqui a 3 anos, né, quando terminar esse governo. A senhora seria capaz de dizer que com a entrada da organização social na educação, a realidade da educação vai ser essa que a gente está vendo na saúde? Eu já te convido para fazer um antes e depois. Com certeza, vai melhorar a infraestrutura, vai melhorar a vigilância, a segurança dentro da escola, vai melhorar o clima escolar, vai haver estímulo para a aprendizagem, porque o professor, a diretora vai deixar de ter que se preocupar com problemas de infraestrutura para focar no processo pedagógico. Diretor e professores terão muito mais condição de trabalhar, livres de muita burocracia, livres da preocupação com a segurança e completamente focados no processo de aprendizagem. Para ficar claro, uma organização social vai ter que funções dentro da escola? Isso, só uma coisa. O vídeo que nós vimos, quem usa o sistema de saúde hoje pode afirmar. Foi cobrada alguma taxa, alguma coisa depois que a OS foi para lá? Não foi, Paulo, porque seria da educação. Então é uma manipulação injusta e perversa que estão fazendo. Olha, desculpe um pouco do meu desabafo aqui, mas não gostar do governador Marconi Perillo ou da secretária Raquel Teixeira não é justificativa para trabalhar o direito do aluno de uma educação de qualidade. Portanto, não vamos misturar as coisas. Tá bem, que pena, né? O tempo hoje foi curto. Eu faço um convite para a senhora voltar em outra ocasião para a gente continuar discutindo, e eu peço desculpas a telespectadores que eu não pude ler aqui as perguntas, né? O tempo hoje foi bastante curto em função do horário político, mas a senhora volta e a gente vai voltar naturalmente a esse assunto ao longo do tempo. Obrigado, secretária. Com o maior prazer, e vamos acompanhar. Eu convido todos que nos ouvem para acompanhar passo a passo do processo de implantação da gestão compartilhada nas escolas estaduais. Nós faremos isso, e ouvindo os dois lados, a senhora e ouvindo também o pessoal representante dos movimentos e o telespectador. Obrigado pela companhia, fique agora com o Jornal da Cultura. Uma boa noite para você, até amanhã.